O Banco do Japão adotou uma meta de inflação de 2%. Hoje o Japão tem deflação. Então o Japão está querendo produzir inflação ou pelo menos incentivar a economia. Estou promovendo um afrouxamento da política econômica e monetária e o primeiro-ministro tem feito uma grande campanha lá para aumento de consumo, está tentando incentivar a economia para ela sair desse grande buraco. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. O que o democrata, que é o cara que aprendeu lá com o Keynes, que foi o cara que parcialmente resolveu o problema da crise de 29 até 32, 33, 35, é que no momento de crise você não pode retrair a economia, você não pode aumentar imposto e diminuir gasto do Estado, porque você reforça a crise. Isso é o que dizia o Keynes e o que os democratas acreditam, por isso que eles incentivam a economia, baixar a taxa de juros e tal. E hoje é parcialmente consenso que algo de política anticíclica deve ser feito de qualquer maneira, que é o que o Japão está fazendo depois de estar em crise desde 1990. A crise do Nikkei foi em 90, nós estamos em 2012, faz mais de 20 anos que o Japão tem problema, e agora, depois de uma série de tentativas de incentivar a economia, o governo japonês está pondo dinheiro, ele vai ter que gastar para fazer a economia, incentivar a economia. Então, eu acho que a argumentação do republicano conservador, de que o mercado faz ele sozinho o próprio papel, se equilibra, os incompetentes que morram, não é uma boa argumentação nesse novo milênio. Nós estamos no século XXI, não estamos mais lá na época do Adam Smith. A economia não se resolve sozinho, a gente tem empossamentos enormes de liquidez no mundo inteiro. Quem tem dinheiro está com o dinheiro guardado debaixo do colchão, né? E quem não tem dinheiro está ferrado porque não consegue levantar dinheiro. Então é assim que a gente, infelizmente, em épocas de crise, tem que incentivar a economia. Isso é que são movimentos anticíclicos, né? Quando a economia está muito acelerada, você aumenta a taxa de juros, diminui gasto, aumenta a compulsória e tudo mais. No Brasil compulsória, né? Não tem nenhum outro lugar do mundo, mas pelo menos aumenta a taxa de juros. E em épocas que a economia vai mal, você tem que baixar a taxa de juros mesmo e incentivar a economia, que é o que o governo norte-americano está fazendo, o que o governo do Japão está fazendo. E o governo do Brasil não está fazendo, porque na verdade a gente não sabe aonde coloca o dinheiro. E vejam que, acho que a grande percepção que a gente tem que ter agora é que o problema já não é mais tão mundial. A Bolsa da Europa, as bolsas da Europa, os ativos de Bolsa da Europa estão no máximo nos últimos 2 anos, atingiram o topo dos últimos 2 anos. A Bolsa Americana também está no topo, atingindo aí daqui 2 ou 3 anos autossuficiência em energia, né? Quer dizer, está todo mundo relativamente melhorando. O problema é interno. Por quê? Porque a gente continua com a expectativa de ter um PIB frustrante. O Boletim Focus da semana passada já veio com alteração da expectativa e das perspectivas de inflação, aumento de inflação. É pouca coisa por enquanto, mas o ano acabou de começar. E diminuição de perspectiva de PIB, de crescimento do PIB, abaixo dos 3,5%, 4% que o governo acredita que vai conseguir crescer. E a gente é país emergente, a gente deveria crescer mais do que a média, né? E a expectativa do Banco Mundial, ou sei lá, da FMI, é que o mundo cresça em média 3,5%. A economia americana está estimada para crescer mais que 3% ao ano, a gente deve crescer menos que a economia americana. Então a crise não é mais mundial. E aí uma coisa que está acontecendo, que vem acontecendo nos últimos 2 meses no Brasil, que é muitíssimo grave, é o aumento da desconfiança, da falta de confiança do governo federal em cumprir com as suas metas, em cumprir os contratos que definiu, e não rasgar contrato. E é isso que o governo tem feito. Fez um monte de puxadinha para fechar as contas, antecipou lucro, reverteu um monte de coisa. As contas que o governo tem demonstrado estão super mal feitas, cheio de remendo. Todos esses gastos com esses pacotes e com esses auxílios e planos
Bolsa Saúde, Bolsa Família, Bolsa Carinhosa, Bolsa isso e aquilo, não tem nenhuma descrição detalhada para onde foi cada recurso desse. Então, de fato, a gente tem um problema grave no Brasil. Isso não é uma argumentação política. Eu fui eleitor do PSDB, mas se o governo do Lula, por exemplo, e o Palocci foi um ministro da Economia, da Fazenda, muito melhor do que tem sido o Mantega, né? Um problema muito grave essa gestão atual do governo, problema de eletricidade, inflação, crescimento, infraestrutura, né? Então a coisa é bastante complicada. Gente, com relação a notícias microeconômicas, notícias de empresa, eventos corporativos e tudo isso, a gente tem bastante coisa. A Oi tá trocando de presidente. O Valim, que era o cara que era presidente lá da OGX, brigou lá com o Ike, que também tá saindo da Oi. Pegou isso aí, gerou uma desconfiança, uma falta de uma insegurança com relação à Oi. Ela caiu 2 dias mais de 6%, ontem ela subiu uns 3 ou 4, mas hoje está caindo de novo. Então corrigiu bastante por conta disso. A Moody's, a própria Moody's está questionando o futuro da Oi depois da saída do Valim. Depois tem a receita do Google, que lá fora foi super boa, super expectativa, né? O lucro foi muito bom. O lucro da Unilever, que tem um presidente maluco, que não respeita mercado, que não solta parcial de resultado, não dá expectativa, não conversa com o mercado. A Unilever com resultados cada vez melhores. Quem lê qualquer exame dessas vai ver que esse cara tá todo dia aí na mídia. Depois a gente teve o lucro da Apple em 13 bilhões e tantos milhões de dólares, em linha com a expectativa. A receita diminuiu, mas o lucro aumentou. Isso é uma marca clara de aumento de eficiência, né? As empresas que são empresas boas de investir de longo prazo são esse tipo de empresa, que são as empresas eficientes e que diminuem despesa e conseguem aumentar o lucro através de um controle muito rigoroso da despesa. Para vocês terem uma ideia, os 3 setores brasileiros que mais renderam ultimamente foram, vou mostrar aqui para vocês, saiu na Exame hoje. Cadê? Citigroup, Japão, Netflix, Gávea. Não estou achando aqui, mas de qualquer maneira foi Cigarro, pela Souza Cruz, né? Que é uma empresa que não aumenta a sua receita há muito tempo, mas tem controle de despesa. Isso é fundamental. A gente teve... Não estou achando a notícia, os outros 2 setores. Cigarro, cosméticos e cartões de crédito. Então, a área de cosméticos é uma área que não para de crescer, mas cigarro com certeza ganha de eficiência na veia. Depois disso, gente, vamos ver o que foi que subiu e caiu essa semana. Estamos meio esvaziados de notícias mais importantes. Então, assim, na semana as maiores quedas foram de Usiminas, ON e Usiminas PN. A ON caiu do 16% e a PN 14%. Elas tinham subido bastante, principalmente com relação à CSN, agora caíram. Oi caiu muito, Construtora, Bisa, Santander caiu, HTX caiu, CSN caiu aí 5%, Lojas Americanas e MMX também caindo na faixa de 5%, Gafisa, Cirelli e ALL caindo na faixa de 4% na semana, tá? E as maiores altas na semana foram, ou estão sendo, né? Hoje é o último dia. Embraer, né? Soltou aí uma venda, um acordo aí para venda de aviões. O JBS, Cosan, Gol e Copel foram as empresas que mais subiram um pouco, né? A Copel, por exemplo, é a quinta que subiu mais, subiu 1,5% nesse período. As elétricas, a Eletrobras, que nem maluca, né? Caiu pra caramba naquela época que o governo soltou que ia fazer um plano para baixar o preço. Coordenador de manufatura industrial. Nós produzimos. Então, a Eletro caiu muito, mas ela se recuperou completamente, do mínimo para o máximo, ela subiu 70%. Soja, laranja, açúcar. De novo está caindo. Meu nome é João Barbosa, eu sou gerente de projetos assim, da área de TI. Gente, é mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre as notícias de mercado e notícias econômicas da semana. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa.
Tinha uma pergunta sobre fibra. A gente não está analisando diretamente os papéis, né? Isso aqui é mais um bate-papo econômico, mas o pastor está dizendo que comprou fibra a 27,43. Olha, celulose está com tendência de alta de longo prazo internacional, então a commodity está valorizando. Isso é bom para o preço das empresas de celulose e papel. Então eu acho que para o setor como um todo, mesmo que seja um setor de commodity exportador, que não é um ótimo negócio, de todos os setores de commodity, talvez seja o setor mais interessante, por conta que os preços internacionais têm subido, né? O preço da celulose nos últimos meses para cá andou subindo bastante. Gente, agradeço a participação de todo mundo no nosso comentário. Daqui 5 minutos a gente volta para falar de opções avançadas. Preparamos algumas coisas, tem algumas estratégias montadas, então vamos falar sobre opções avançadas. Muito obrigado, então, até daqui meia hora, ou para quem não for acompanhar, não está muito afim de ver opções avançadas, segunda-feira tem o nosso programa de opções básicas. Aguardo todo mundo e para todos um ótimo feriado e um ótimo final de semana.